Olá, muito boa tarde para você, obrigado pela sua companhia. Badá, tudo certo? Dudu. Tranquilo? Dormiu tarde ontem? Não muito. Não, dormi o horário de sempre, né? Mas não está tudo tão bem quanto a gente gostaria que estivesse. E que esperava, né? Esperava tivesse feito o dever de casa contra o Botafogo. Um empate desagradável na Arena Condá. Amargo. Ruim. É Muito ruim. Bom, é isso. Chapecoense jogou ontem contra o Botafogo de São Paulo na Arena Condá. Um empate que, Badá já falou, né? Frustrante, amargo, que incomoda e que impediu o Verdão de voltar para o G4. Em um jogo tão importante e contra um adversário da zona de rebaixamento, o que se esperava era uma Chapecoense que fosse para cima, sem dar respiro ao visitante. Mas o que se viu foi uma partida de pouca inspiração. O Botafogo também não levou muito perigo. Guilherme Queiroz mandou perto no desvio, mas foi só. A Chape chegou a ter uma bola na trave com o Ítalo no contra-ataque. E quando o Verdão balançou as redes, o árbitro assinalou falta de David no defensor. Em outro lance, a bola acertou o alvo, mas o goleiro Vitor Souza interviu bem. A etapa final foi melhor, com a Chape um pouco mais ativa. Carvalheira errou o alvo. E quando Perotti colocou direção no cabeceio, ela foi fraca demais. Em outro cruzamento, Vitor Souza foi conferir. Na melhor oportunidade, o camisa 9 saiu cara a cara com o goleiro, mas finalizou mal. As substituições foram uma tentativa de Gilmar Dalpozo para superar o bloqueio da defesa. Maílson chutou forte. E o gol até que saiu, mas João Paulo estava em posição irregular. Impedimento bem marcado. Nossa equipe tentou mais, procurou jogar, o adversário se fechou bem, marcou, tinha um contra-ataque perigoso. Nós jogamos mais uma vez no nosso limite. Para mim, o melhor jogador em campo foi o goleiro adversário, fez milagres mais uma vez. E o adversário teve duas situações. Em um jogo de poucas oportunidades para o Botafogo de São Paulo, foi a bola parada que fez a diferença já no fim do jogo para que os paulistas saíssem na frente do placar. Aos 42 minutos, depois do escanteio, Rafael Santos saiu mal do gol e Vilar cabeceou com tranquilidade. Botafogo 1-0. O Verdão se abriu para pelo menos buscar o empate, mas quase que os paulistas fazem o segundo com o Wesley Dias. Já nos acréscimos, o Verdão finalmente conseguiu balançar as redes. Everton cruzou da direita para a bonita finalização de Rafael Carvalheira. O futebol é para fortes, existe essa oscilação. Momentos que a gente teve 3 vitórias, a gente não mudou a postura e nem se empolgou. Não existe nada de frustração, o campeonato está em aberto, nossos objetivos ainda estão bem claros. Nós temos um confronto direto agora com o Goiás, a gente tem condição de ir para lá e fazer um grande jogo e buscar a vitória, como a gente fez em outras vezes. Nós já vencemos 6 partidas fora de casa e tranquilamente nós temos essa capacidade. Vai ter que ser fora de casa, Badá, porque na Arena Condá ontem... Eu sou comentarista de resultado, né? É nossa função também, porque né? quando, às vezes, as pessoas querem desqualificar o comentarista, não, tu é comentarista de resultado, tu não analisa o trabalho, não analisa tecnicamente, taticamente, pois eu sou comentarista de resultado e o resultado não foi bom, o resultado foi ruim. Aí vamos ver depois a classificação, vamos valorizar a campanha continua sendo boa, 4 jogos sem perder, esforço do time não faltou, empenho, garra, raça, buscar o resultado não faltou, criou oportunidades, mas o time não foi eficiente, o time não teve capacidade e deixou escapar 2 pontos preciosos dentro de casa para um time que ainda sonha em brigar por acesso e continua na disputa, continua na briga, está coladinho no G4, está apenas 1 pontinho do Goiás e tem confronto direto no domingo lá em Goiânia, mas ontem era jogo para ganhar. O Botafogo é time da zona de rebaixamento, é um time que vai ser rebaixado. E aí, parabéns mais uma vez à torcida
A Arena Condá tem encolhido muito, né? Porque ontem anunciaram 10.300 torcedores, parecia que tinha mais, mas isso não veio ao caso também. Muita chuva, né? Vai Pode ser, encolhendo. deve ser isso. O pessoal que cresceu muito. Exatamente. Então o torcedor foi para a Arena, mas infelizmente o time não correspondeu. Achei falta nesse lance do David. Se fosse a favor da Chapecoense, nós iríamos reclamar também, né? Mas foi falta e aí poderia ter surgido o primeiro gol. Então tem uma que outra chance, tem essa bola aí que o Walter Claro chutou e o goleiro que foi bem, muito bem, o goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto fez a defesa. Teve aquela bola do Ítalo que foi na trave, que foi a oportunidade mais clara do jogo. Teve alguma outra situação de gol. Essa aí é a cabeçada do Perotti, até acho que essa bola é para fora, mas o goleiro na segurança foi lá e defendeu. Uma que outra escapada também perigosa aí por parte do Botafogo. Mas, cara, quando o jogo começa a se enrolar muito, aí o chute do Maílson e a defesa do goleiro do Botafogo. Teve que fazer 3 para valer 1. Né? Teve que fazer 3. Esse lance estava impedido, um lance bem anulado pela arbitragem. Mas quando o jogo começa a ficar ilhado, quando o jogo começa a ficar maniado, que tu vê que não está andando, e aí não adianta. A Chapecoense tem um cara diferenciado, um maestro do time, que é o Giovanni Augusto. E aí os caras marcaram o Giovanni Augusto, a Chapecoense perdeu a sua força ofensiva. Aí o gol, primeiro o gol do Botafogo, a falha do goleiro Rafael Santos, que vinha bem, depois que entrou no lugar do Léo Vieira, mas falhou no gol. E teve aquele gol perdido pelo Perotti quando estava 0-0, tipo de gol que não pode perder. A gente torce tanto pelo Perotti. Parece que se assustou ficou cara a cara com o goleiro, dá um tapinha pro lado na perna boa dele, que a esquerda entra com bola e tudo. E ali estava 0-0, poderia mudar a história do jogo. Então o Gilmar Dalpozo, ele tem as suas convicções, 4º jogo consecutivo, e ele tinha vencido os 3 jogos anteriores, sempre começando num 4-4-2, com os 3 zagueiros, sem lateral direito, com o Walter Claro na esquerda, mas sem apoiar tanto, né? O Rafael Carvalheira e o David jogando mais lá pelo lado direito. E nos 4 jogos ele teve que mudar. Nos 4 jogos, no primeiro tempo dos 4 jogos, a Chapecoense não foi tão bem assim. Depois ele mexe pro 3-5-2 e o Everton tem entrado bem, entrou bem ontem na lateral direita, ele que fez a jogada, ganhou na prensada e tocou pro Carvalheira fazer o gol do empate e evitar, dos males o menor, pelo menos evitou a derrota. Então, o Gilmar Dalpozo, ele tem as suas convicções, só que está muito claro que quando volta para o 3-5-2, o time fica mais ofensivo e mais consistente, com o Rafael Carvalheiro jogando pelo meio, encostando no Giovanni Augusto, parece que o time cresce, mas ele tem as suas convicções e vinha de 3 vitórias consecutivas. Talvez possa dar uma reavaliada nesta questão aí. Mas faltou calma, serenidade, às vezes parecia que os jogadores estavam nervosos, e o Botafogo, que é um time limitadíssimo, é só pegar os últimos resultados do Botafogo, soube neutralizar as jogadas da Chapecoense. Então ontem era para se impor, ontem era para ganhar no grito, no berro. Não faltou grito e berro por parte da torcida, principalmente da Barra da Chape, mas faltou lucidez, faltou calma, tranquilidade e competência para a Chapecoense ganhar o jogo. Então, não estou analisando classificação, a gente vai analisar agora, nem campanha, estou analisando o resultado. E jogar em casa, num jogo que te dá a possibilidade de voltar para o G4, de ir para vice-liderança, ficar 3 pontos do líder, você empatar em casa, num jogo que é contra um time que está na zona de rebaixamento, analisando o resultado não foi bom. Mas, como dizem os gaúchos, não está morto quem peleia, tchê. E Badá, no fim das contas, o resultado que importa nessa reta final, ainda mais. Não, é um pontinho somado, O Eduardo Doma falou, não, vamos valorizar esse ponto somado, que daqui a pouco ele pode fazer a diferença na frente. Pode, que tem 6 jogos, 3 em casa, 3 fora, mas tomara que esses 2 pontos não façam falta ali na frente. Né? Teve um ponto melhor do que nada, mas eu ainda penso que se a Chapecoense tivesse... E a Chapecoense, quando joga contra esses times que jogam fechados, que jogam retrancados, que jogam marcando, a Chapecoense tem dificuldades. E ontem, individualmente, alguns jogadores não estiveram bem. Naquele duelo 1 contra 1, a Chapecoense não esteve bem, apesar de ter criado as melhores oportunidades e ter sido melhor que o Botafogo. É difícil alguém que jogue com o Botafogo e que não seja melhor que o Botafogo. Normalmente, quem joga com o Botafogo é melhor que o Botafogo. Só que a Chapecoense pode ter sido melhor, mas o resultado não veio. E eu estou analisando o resultado, que para mim não foi bom. E às vezes tem lá um jogador titular, a gente quer sempre o reserva, né? É o Perotti, a gente quer tanta pessoa. É bem isso aí. Tá o Marcinho, a gente quer o Ítalo. Exatamente. Tá o Rafael Santos, a gente quer o Léo Vieira. Bem isso aí. Então é oscilação, né? Faz parte, né? No comando do ataque a gente está vendo isso.
Então, o Gilmar Dalpozo está dando chance para todo mundo. Aí reclama do Gilmar Dalpozo. Ontem ele teve a convicção, manteve o time, fez as 2 alterações que eram obrigatórias e deu oportunidade para 16 jogadores. 16 jogadores entraram, mas, infelizmente, o conjunto da obra não foi bom porque o resultado não veio. E eu sou comentarista de resultado e por isso que, para mim, o empate não foi um bom resultado. Badá, vamos mudar agora, vamos ser comentaristas de tabela. Coloca a classificação pra gente aí. Um Vamos... pouquinho melhor. Porque... Mas daí vamos ter que falar do resultado igual, né? Vamos ter que falar. Porque o resultado, se a Chapecoense tivesse vencido, teria colocado o Chapecoense na segunda colocação. Ainda, Badá, a Chape depende dela pro acesso. Tá. Porque se vencer o Goiás na próxima rodada, o Chapecoense entra no G4. Então só depende dela. Vivíssima. O Remo ganhou 3-2 no jogo... O clássico, né? Contra o Paysandu. Clássico contra o Paysandu, o Atlético tropeçou. O Remo fez gol nos últimos minutos do jogo, um golaço, inclusive. Exatamente, gol de falta. O Atlético também patinou, empatou em casa com o Avaí, um resultado surpreendente. O Atlético parece que está perdendo força. Então o Chapecoense está vivíssima. E aí nós vamos deixar de comentar o resultado do jogo para comentar a campanha. A campanha é ótima. 5ª colocação, 51 pontos. Muito viva na briga, tem 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. Não dá para desistir de maneira alguma. Está tudo muito na mão ainda da Chapecoense, porque tem esse confronto direto. Ganhar do Goiás lá, volta para o G4 e volta muito forte. Goiás vai estrear treinador, vai criar um novo momento. Wagner Mancini saiu sem dizer tchau para os jogadores, então, porque o clima estava ruim. Assumiu o Fábio Carilli, mas é um jogo bom do tipo que a Chapecoense gosta de jogar. Às vezes parece que quando o Chapecoense precisa propor o jogo, o Chapecoense não consegue ter o mesmo desempenho de que quando o adversário propõe o jogo, o Chapecoense se defende e tem espaço para jogar no contra-ataque. Vai ser assim lá em Goiânia e por isso que a gente tem esperança de que possa recuperar lá em Goiânia, nesse jogo tão difícil, os pontos que perdeu ontem em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, que está na zona de rebaixamento.